Olá, amigo da TecPosto, você novamente conosco em mais um episódio, mais uma forma de levar conteúdo, entretenimento, dicas e tudo aquilo que você está acostumado a ver no nosso canal. Muito obrigado por estar aqui nos assistindo. Não esqueça, se inscreva no canal, clique no sininho, isso vai antecipar muito conteúdo de qualidade para ti. Hoje eu vou entrevistar um dos executivos de mercado que eu mais admiro, tive a oportunidade de trabalhar com ele, ele que é bacharel em marketing, com pós em gestão comercial, com uma história de mercado fantástica, sempre à frente de corporações gigantescas, com uma reputação incrível e lapidando e melhorando os processos de vendas dessas indústrias. Eu estou aqui hoje com ele, Reinaldo Martins. Bem-vindo, Reinaldo. Reinaldo que está à frente da Red Consultoria Comercial. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Meu amigo, poderia falar aqui uma lista enorme do amigo, só de boas qualidades e boas referências, mas agora eu só posso dizer muito obrigado por vir dividir aqui a tua cultura conosco. Bem-vindo. Obrigado, Ana, obrigado. Pô, depois dessa abertura até eu quero me contratar. Mas obrigado, é um prazer estar aqui dividindo essa mesa com o amigo. É um prazer de novo estar comigo. A gente já teve durante muito tempo, né? Sim, muitas sim. oportunidades juntos. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E vamos bater papo, vamos conversar, isso é muito bom. Para mim é muito fácil, porque você bem lembrou, já trabalhamos ombreados à frente de empresas multinacionais e sempre, ou na maioria das vezes, com um mercado nicho, né? Que são os combustíveis. Nós tivemos a oportunidade de fazer parte dessa coisa da energia, por vezes com equipamentos, e você já teve mais experiências, inclusive, do que eu em relação a combustível em geral. Mas, amigo, multifacetas, multinegócios, mercado alimentício, sei que o amigo participa, produz. Sim, sim. Mas hoje a gente vai conversar um pouco, eu gosto de falar de alimento, mas nós vamos conversar de comercial. Eu queria ouvir um pouco de ti, e eu vou abrir com uma pergunta. Você participou de um processo de transformação no Brasil, Sim. à frente de vendas, inclusive, nesse momento. Um momento que começa há 25 anos atrás, quando o mercado começa a se preocupar com a preservação ambiental, o meio ambiente. Exato. Reinaldo, conta para nós como é que era fazer vendas de algo que está relacionado à segurança para um cliente que não era tão preocupado com segurança ou não tinha essa... Como é que foi esse momento de transformação no Brasil? Muito legal essa pergunta e nos remete aos tempos áureos, né? Eu vim do mercado de eletroportáteis, eletroeletrônicos, não tinha nada a ver com combustível. E eu me lembro quando eu fui fazer entrevista numa grande empresa do mercado e a pessoa falou, você sabe que uma vez mexendo com combustível, ele entra no sangue e nunca mais sai. E apesar de ter aí as minhas multifacetas, digamos assim, com alimentação e tudo mais, mas o combustível está no sangue e é maravilhoso mexer nesse mercado, estar nesse mercado e participar um pouquinho da história desse mercado, que eu acho que ao longo desses 25 anos de mercado, mais ou menos, a gente pode aprender muita coisa e passar muita coisa daquilo que a gente aprendeu para as pessoas. E respondendo a sua pergunta, é muito legal, porque lá nos anos 2000, quando eu cheguei nesse mercado, ainda tinha um processo de difundir a necessidade de instalação do equipamento ecológico. Antigamente era tudo no galvanizado, era tudo no cimento, tudo no bloco e tal. E aí, do nada, chega o equipamento ecológico. E por que instalar um equipamento ecológico que é mais caro, porque é cheio de peças, cheio de componentes? Então, eu acho que o papel da indústria naquele momento foi fundamental para difundir a necessidade e levar para o dono do posto a qualidade da instalação, cuidar da instalação, cuidar do subsolo, cuidar do meio ambiente. Por que cuidar disso? É óbvio que, para o dono do posto, é importante também a gente ter essa consciência de que ele está muito preocupado com o lucro financeiro e não está errado nisso. Está certo, ele tem que pensar no bolso dele. E isso também trazer para o dono do posto que a instalação do equipamento ecológico, além de cuidar do meio ambiente, além de ser mais prático na instalação, além de todo aquele processo que a gente já sabe,
ainda ia cuidar do bem maior dele naquela ocasião, que era o combustível, que é o ouro ali que ele estava vendendo. Então, acho que o papel da indústria nesse momento foi extremamente importante no sentido de difundir do porquê. E a indústria fez uma série, naquela época, várias indústrias, né, que tinham naquela época, fizeram seminários e seminários e seminários, dizendo para o cara, para o dono do posto, voltado para o dono do posto, dizendo, olha, cara, é importante você instalar isso, por isso, pela qualidade, pelo processo de instalação, pelo cuidado com o meio ambiente e pelo cuidado com o seu dinheiro também. Sim. Que é óbvio, né? Porque eu me lembro de dados que a gente tinha, inclusive da CETESB, que mostravam que o índice de contaminação de solo nos postos de combustível eram muito altos. Uhum. Eram altos em relação à própria indústria, né? Então, havia uma carga em cima do posto de combustível que nem sempre era necessariamente oriunda do posto de combustível, mas era projetado para o posto. E o equipamento ecológico veio justamente para minimizar. Hoje eu não lembro de dados da CETESB que mostre contaminação de solo em posto de combustível. Pode ser que tenha, mas eu não sei se esse dado ainda permanece grande. Obviamente não, porque o processo melhorou, o produto melhorou, o processo de instalação melhorou. Então, ao longo dos anos, foi interessante ver a indústria preocupada não só com a venda. Sim. Eu acho que isso é importante, sabe? Mostrar para o consumidor que a indústria de equipamentos ecológicos no Brasil, ou de equipamentos no Brasil, para postos, não é preocupada só com a venda, é preocupada também com o processo de instalação. Porque um equipamento mal instalado, um produto mal direcionado, mal dirigido, queima a própria indústria, né? Então, ao longo dos anos, a indústria se preocupou com isso. A indústria promoveu vários seminários, promoveu vários treinamentos no Brasil inteiro, várias cidades do Brasil, e eu participei de vários deles, promovendo primeiro, a necessidade de instalação, o porquê instalar e, principalmente, a qualidade da instalação. Eu acho que isso fez toda a diferença no nosso mercado. Me diz uma coisa, você assiste ao longo dos últimos 25 anos uma mudança cultural, uma mudança de gerações. Aquele empresário revendedor de 25 anos atrás, que era resistente porque o pai dele já tinha posto de combustível, e pouca gente conhece, mas o cenário de postos de combustíveis ele é muito permeado por famílias. Sim, então, não é raro aquilo ser um negócio de gerações da família. Exato. À frente do comercial, falando com diversos perfis culturais e momentos, nos últimos 25 anos, o que mudou no perfil de quem vai comprar? Porque o seu Antônio, o pai dele, sempre colocou um tanque sem nenhuma preocupação com a contaminação de solo, e poucos sabem, mas você não contamina o solo, você acaba contaminando a água. Sim. Então, todo combustível que você derrama na terra, ele vai correr até o lençol freático. Exato. E o próprio lençol freático vai levar ele para um rio, para os oceanos e assim por diante. Então, a preocupação de longe é a terra, e sim é a água. A terra contaminada, ela não tem tanto impacto. Agora, a água, É o nosso bem essa maior, vai né? parar aqui no nosso copo de água. Exatamente. Mudou o perfil do comprador? O jovem ou quem está à frente desses negócios hoje vê com melhores olhos o investimento na segurança ambiental, ou o desafio segue o mesmo? A persuasão tem que ser igual? Mudou totalmente. Hoje, mudou por alguns fatores, né? Mudou pela própria conscientização do proprietário do posto de combustível. Hoje, ele... Não que antes ele não cuidasse do negócio, mas antes ele tinha uma preocupação, vender combustível. Sim. O dono do posto antigamente tinha uma preocupação muito grande de vender combustível. Óbvio que isso cuida do negócio dele, a imagem e tudo mais. Mas foi importante essa abertura da consciência do pai, né? Dos pais, dos avós, enfim. Porque se eles não tivessem com a mente aberta naquela ocasião, hoje ainda a gente ia estar com a manilha no posto de combustível, muito provavelmente. E a abertura de consciência dele foi extremamente importante. Mas óbvio que, com o passar do tempo, esse processo de venda ele se tornou um pouco mais fácil. Tá. Dizer que um processo de venda é fácil já é um desafio, né? Mas eu digo que hoje a gente não precisa mais dizer para o cara que é importante ele instalar. Sim. A gente só precisa dizer para ele, cara, confia no processo de instalação, porque ele está adequado à necessidade de hoje. O produto que a gente vende hoje no Brasil, Renato, e você sabe bem disso, sem contar os produtos que são vendidos acima do subsolo, que são vendidos mundialmente, empresas multinacionais e tal, mas o produto que a gente vende hoje abaixo do solo, é o underground e tal, Sim.
ele é o mesmo produto que é vendido no mundo todo. A mesma qualidade de produto que é comercializada no mundo todo. Isso é extremamente importante. É extremamente importante que o nosso consumidor saiba disso. Porque o produto que é instalado nos Estados Unidos, o produto que é instalado na Europa, o produto que é instalado na América Latina, é o mesmo produto que é instalado no Brasil. E essa segurança é extremamente importante para o dono do negócio. E hoje, o consumidor de hoje, ele tem plena ciência disso. A gente está num mundo cada vez mais globalizado. Hoje, para ele ir numa feira, na NACS, nos Estados Unidos, está muito mais acessível, né? Hoje, o proprietário hoje, que nem sempre é um proprietário individual, mas o proprietário hoje do posto de combustível, para ele visitar uma feira internacional não custa nada, ele vai ver produtos nossos lá expostos, ele vai ver produtos brasileiros expostos lá, isso é fantástico. Você toca num ponto, a gente está falando muito em venda técnica, né? Porque, te ouvindo falar, toda a parte de seminários, de treinamentos, tudo que nos últimos 25 anos teve que ser muito pontual. Hoje a gente faz um pouco disso aqui virtualmente, Sim, essa geração de conteúdo. O canal aqui faz muito bem, leva essa cultura e tal, mas antigamente você fazia isso quase que presencial. Quase não, era presencial. Era né? presencial. Presencial. Participava de um show itinerante, se é que pode se chamar de show, eu acho que sim, porque não deixa de ser um show, mas visitando o Brasil inteiro para fazer esse tipo de disseminação de cultura. E eu costumo dizer que a profissão mais difícil do mundo é a de vendas. E não tem quem venha contra-argumentar. É difícil você achar argumento para convencer o contrário. Eu, não diminuindo, logicamente, a quantidade de estudo, mas um neurocirurgião, ele nasce com a sua janela de atividades preenchida. Ele tem demanda, né? Ele vai administrar aquilo que ele estudou muito, ele vai executar bem uma cirurgia e vai sair realizado dela. O vendedor, meu amigo, o vendedor, ele já vai administrar um outro pacote de variáveis. Objeções, concorrência, o processo de vendas. Eu estou trazendo isso tudo para a mesa porque você, à frente da Red, consultoria, hoje eu sei que você trabalha com a BT Flex, uma das empresas com a maior reputação no mercado. Sim. Eu diria já internacional, não só nacional. E o vendedor, aquela pessoa que tem que administrar toda essa quantidade de variáveis, as objeções, humor do cliente, perfil de compras. Me fala um pouco sobre, hoje eu tenho um produto ou eu vendo alguma coisa. Quando eu devo procurar a Red, quando eu devo procurar Reinaldo Martins para assessorar num processo de melhoria das minhas vendas em geral? Legal. Em que momento isso? Bom, você sabe que a Red ela tem dois braços muito importantes para a própria Red, que é a consultoria comercial e a consultoria financeira. Minha sócia na Red é minha esposa, minha sócia na vida é minha esposa, e ela é uma especialista financeira fantástica. Deu jeito nos nossos negócios lá, da alimentação e tal, e nos ajuda muito, não só na vida, no controle das minhas finanças da vida, mas principalmente também nas finanças da Red, né? Nas consultorias que a Red presta. E eu acho isso muito legal. Mas a Red, consultoria comercial especificamente, Renato, ela contribui muito no nível de conhecimento do nosso consumidor, do consumidor do mercado de posto de combustível especificamente. É claro que o braço da Red não se limita a isso, né? Quando você mesmo fala de vendedor, o vendedor ele é multifacetas, ele tem que ser multifuncional, ele tem que estar preparado para qualquer emergência, em qualquer situação. E ao longo desses 20 e tantos anos a gente já enfrentou tanto tipo de consumidor, o bacana, o amigo e tal, e o cara que te dá 30 segundos e você tem que ser aquele político que falava o nome dele, né, grifando, né? Meu nome é Reinaldo, né? E você tem que se vender. E eu acho que é importante que você tenha primeiro um propósito. Qual é o propósito da sua empresa? O que você quer e espera da sua empresa? E você está preparado, primeiro, a sua empresa está preparada para um determinado nível de mudança, porque quando a gente fala de vendas, a gente está muito habituado, e o brasileiro, não sei se o brasileiro ou o ser humano,
ele é muito resistente a certas mudanças. Sim. E quando você fala no processo de vendas, às vezes a gente tem que olhar para dentro e entender que o que a gente está fazendo pode ser melhor. Sim. O que a gente está fazendo pode melhorar. E esse pode melhorar, às vezes, vai sentir um pouco na pele, vai doer um pouco. Quando alguém te mostra, olha, esse caminho que você está indo é legal, te trouxe até aqui, é sensacional, mas o que você acha de experimentar esse outro caminho aqui, que pode te levar a passos muito mais confortáveis, a passos muito maiores? Então, acho que o processo de vendas, ele passa primeiro pelo propósito que cada um quer da sua empresa. Tem gente que está tudo bem, está contente com o faturamento que tem, e ok, está tudo bem por isso também, problema nenhum, zero. Mas quando você pensa em melhorar, quando você pensa em expandir, quando você pensa em crescer, às vezes você tem que buscar alguma ajuda de alguém externamente que possa olhar para o seu negócio com outros olhos e te indicar caminhos que talvez você esteja estando inserido ali naquele processo não esteja enxergando. Eu acho que a Red pode ajudar muito nesse sentido. Eu vejo de forma positiva o agente externo. Acho que você tocou num ponto que eu também gosto, de quando você tem uma licença de poder falar o que precisa ser dito. Exato. As assessorias, as consultorias, elas vêm com, logicamente, um compromisso de resultado, de mudança, e você só vai ter resultados diferentes fazendo coisas novas. Exato. Eu vejo hoje muito empresário preocupado com a chegada da inteligência artificial. A TecPosto vem estudando muito sobre inteligência artificial, principalmente como aplicar aos negócios. Mas uma das coisas que eu acredito que ainda é uma preferência do ser humano é o contato com pessoas. Eu, particularmente, quando percebo que estou sendo atendido por um robô, eu até entendo que aquilo é importante para um primeiro contato, para que eles consigam oferecer um preço mais justo porque eles têm uma estrutura mais enxuta, mas no segundo passo eu já quero conversar com alguém, eu quero ter esse relacionamento, eu quero criar um laço com essa relação de comércio que vá além de eu passar um valor e entregar um produto, mas que estejamos juntos ao longo da jornada do cliente. Como é que você está vendo a chegada aí da inteligência artificial? O vendedor, ele está para ser extinto? Como é que você enxerga essa variável nova? Você sabe que essa pergunta é interessante e essa talvez seja de 1 milhão, né? Mas eu vejo com muito bons olhos a inteligência artificial no processo de vendas. Sim. E eu enxergo também que se a gente não se adequar à IA e não se atentar a isso, a gente tende a ficar para trás. A gente tende a perder um consumidor que talvez esteja atento a essa agilidade, a esse processo que a IA traz. Mas óbvio que a presença... Vamos falar do nosso mercado, que é o que a gente está falando aqui. A presença do vendedor é fundamental. Eu não tenho dúvida de que essa presença física, seja ela por telefone, seja ela física, visitando, ela é fundamental para ainda passar segurança para o dono do posto, para o dono do estabelecimento, de que, sim, você tem um respaldo da empresa. Porque é importante para o nosso negócio. A gente está falando do equipamento que vai ficar enterrado aí 20, 30 anos num posto. E é essa a nossa ideia. É para isso que as empresas, os engenheiros trabalham para que realmente esse produto fique lá enterrado e ninguém nem lembre que ele existe, né? Então, é importante esse contato no sentido de passar essa segurança para o dono do posto. No sentido de passar a segurança de que, cara, o seu produto vai ser corretamente instalado e nós estamos aqui para te dar o suporte devido para que isso aconteça, não só a você, ao seu instalador, ao seu mantenedor, que também é importante a gente falar de manutenção dos equipamentos, porque nada dura para sempre se não tiver um certo cuidado. Exato. Cuidado primeiro no processo de fabricação, passando pelo processo de instalação e, óbvio, pelo processo de manutenção. Então, é extremamente importante. Mas a figura do vendedor, nos dias de inteligência artificial, ainda se faz necessária, ainda vai se fazer necessária. Eu acho que essa figura não vai se extinguir. Nós passamos por tanto ao longo dessa nossa vida, ou dos vendedores, desde o cara de pastinha, né, até nos dias de hoje, em que o cara usa uma inteligência artificial. Eu acho que a figura do vendedor é fundamental.
estando ele atrás do computador ou estando ele presencialmente na mesa do comprador? Eu vou te fazer uma pergunta sobre o perfil atual de um vendedor, né? Mas queria colocar também o seguinte: a inteligência artificial, lógico que vem como ferramenta, agiliza. Esses dias eu fiquei de queixo caído. Terminamos uma reunião, a ata da reunião já estava pronta, porque a inteligência artificial estava tomando nota para nós e organizando as responsabilidades de cada um. Então, é lógico que no processo de vendas isso é muito bem-vindo, isso ganha muito espaço. Mas eu acho que a gente já vive vendas por inteligência artificial, se é que dá para fazer uma analogia assim, há muitos anos. Nós compramos já nos sites online, nós já temos a possibilidade de comprar determinado produto ou serviço diretamente com um computador. A gente já exercita isso, não é de hoje. Nós estamos falando de mais de 10 anos que a gente já compra de forma online. Então, o vendedor que precisa para talvez um secador de cabelo, porque aqui tem uma grande diferença que eu queria entender de ti. Eu já vendi carro usado, inclusive. Sim. É uma venda que envolve zero de razão e tudo de emoção. De emoção, exato. Tudo de emoção. A realização de um sonho, aquela paixão por veículos que o brasileiro tem, isso é uma característica cultural, mas é um perfil de vendedor. Quando a gente migra para uma indústria com normas técnicas, com legislação, com uma estrutura satélite a essa venda. Tem quem instale, quem dê manutenção. O que um vendedor, para um cenário tão técnico, precisa ter? Qual o perfil hoje do vendedor de sucesso com vendas que são tão complexas? Essa pergunta é interessante porque, ao longo desses anos também, uma coisa que a gente detectou é que se eu te der esse copo para vender, esse que você acabou de tomar água, e falar, Renato, me vende esse copo. Fala para mim das características desse copo. Você vai olhar para o copo e vai falar, pô, ele é quase que transparente, ele acomoda tantos ml de água, e você vai me falar as características que você conhece do copo, que você acabou de enxergar no copo. São as mesmas que eu estou enxergando. As características que você talvez venha me dizer do copo não vai me brilhar os olhos, porque essas características são as mesmas que eu já estou enxergando. Eu acho que o grande diferencial de um vendedor é conhecer o produto, é saber do que ele está falando, é levar para o consumidor aquilo que o consumidor não está enxergando a respeito do seu produto. Esse é o grande diferencial. Aliado à verdade, Renato, porque isso não pode faltar nunca na mesa de ninguém, não só do vendedor, aliado à verdade, o conhecimento do produto é o grande diferencial. Então, é extremamente importante para as indústrias que a gente presta consultoria, primeiro de tudo é entender o nível de conhecimento. Você conhece mesmo o seu produto? Você vai falar do seu produto com propriedade para aquele que está comprando e dizer, poxa, eu não tinha pensado nisso. Poxa, é verdade, o seu produto também pode ser bom para isso. Poxa, legal, porque o seu produto vai me trazer benefícios para isso. Então, isso é extremamente importante. Você saber daquilo que você está vendendo. Se você não souber, você só vai vender mais do mesmo. Aí dá para fazer pela internet, né? Põe lá nas lojas americanas, no Mercado Livre. Exato. Acho que você tocou num ponto interessante. Realmente, o vendedor traz um papel de segurança para quem está adquirindo. Exatamente. Eu acho que isso a inteligência artificial jamais vai conquistar, porque as pessoas querem ter um responsável. Exato. O meu telefone... lógico, respeito muito a minha vida pessoal, mas o meu telefone corporativo está ligado à noite. E existem clientes que vão passar por desafios fora de horário comercial. Exato. E eles vão encontrar a segurança que do outro lado da linha tem alguém que pode ajudar. Eu não deixo de ser vendedor, adoro o processo de vendas, gosto de execução de vendas, uma das coisas que eu gosto de fazer e participar. Eu percebo que a relação de confiança com o cliente final, ela vai se dar no momento da crise. Exato. Não é no momento do happy hour ou no momento que está tudo bem. Ela ali não vai mostrar a relevância do vendedor. O vendedor tem que estar sempre disponível? Essa é uma pergunta que eu gosto de fazer, porque a pessoa vai adentrar o mercado de vendas. E será que está preparada para ser vendedor? Né?
É legal essa pergunta e eu vou te responder de uma forma que talvez você não queira ouvir. Sim. Não, Sim. o vendedor não tem que estar sempre disponível. Boa. Mas o vendedor que está sempre disponível, ele leva uma vantagem. Se eu chegar para uma empresa e falar, cara, seu vendedor tem que estar 24 horas no ar, como nós ficamos. Sim. Nós ficamos. O meu celular também fica lá ligado o tempo todo e às vezes à noite a gente acorda dando uma olhadinha para saber se não é um assunto importante que alguém esteja demandando para a gente e que seja importante naquele momento resolver. O vendedor não tem, ele não pode. Ele tem que cumprir a carga de horário dele, mas o vendedor atento, esse que acorda de madrugada, de noite, talvez não precisa nem acordar, mas esse que esteja atento, ele tem um diferencial. Esse que está sempre atento à necessidade do cliente, ele leva um diferencial, ele leva uma vantagem. E você falou um ponto que é extremamente importante. Na necessidade é que se cria grandes vínculos. Na adversidade é que cria grandes vínculos. E às vezes eu falo muito isso, né? Um problema é uma grande chance de você estabelecer um relacionamento que vai durar para a vida toda. Porque se você se esconder no momento da adversidade e esperar que deixa alguém resolve, ou o problema se resolve por si mesmo. Tinha um cara que falava para mim, tem problemas que se resolvem por si mesmo. Eu falei, cara, como é que pode pensar isso, né? Deixa que a natureza cuida do problema. Isso não funciona. O bom vendedor é aquele que sabe se comportar na hora da adversidade e que, principalmente, presta um bom serviço na hora da adversidade. Eu estava numa palestra com a nossa colega Joyce e quem apresentou foi um desses palestrantes que se baseia no mundo Disney. Sei. A excelência de atendimento da Disney. E ele, em algum momento, ele fala uma frase que é dele, ele diz é autoral, que ele diz o seguinte, que quando acontece alguma coisa na tua indústria, você é o vendedor, mas um produto quebrou. A frase que ele coloca é a seguinte, não é culpa minha, mas é problema meu. Sim. Então, perfeito. olha que genialidade numa frase curta. Não é culpa minha, mas é problema meu. E respeitando toda a parte de contratação, de legislação trabalhista, o vendedor, poucos sabem, o vendedor que vive de vendas, o vendedor que já faz isso há muitos anos, que é apaixonado pelo processo, ele encontra uma forma de compensar essa doação extra. Né? Então, a vida do vendedor, muitas vezes o pessoal fala, esse vendedor tem uma vida fácil, esse vendedor ele só se beneficia. Não, às vezes ele compensa um pouco do que ele fez na madrugada. Sim. Então, ele vai tranquilamente resolver um problema pessoal na parte da manhã, até porque o processo de vendas, ele é medido por resultado. Sim. Ele não é medido pelo tempo que o vendedor está disponível, né? Isso o site está disponível 24 horas, 365 dias por ano. O vendedor não. O vendedor, ele é medido por resultado, por performance. Ele é um bom vendedor se ele atinge os objetivos dele. Sim. Ele é um mau vendedor se ele não atinge os objetivos dele. Então, eu gosto de trazer isso para a mesa porque quem nos ouve falar, fala assim, poxa, mas num mundo cheio de regras, você está sendo explorado. Eu costumo dizer que não, eu estou investindo no meu futuro. Eu não tenho obrigação nenhuma de atender um cliente às 10 horas da noite. Mas, na relação de confiança que ele tem comigo, se eu estiver disponível, se eu não estiver fazendo uma aula numa faculdade, se eu não estiver gravando um podcast contigo, os nossos celulares ficam offline, é lógico que eu vou atender. E é isso que pouca gente faz um balanceamento na hora de eu quero ou não quero ser vendedor. Esse é um ponto extremamente importante. Primeiro, Renato, você é um cara apaixonado por aquilo que você faz. Eu acho que isso é fundamental para o vendedor. Se o vendedor não for apaixonado pelo processo de venda, ele vai desligar o celular de madrugada e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas será que ele vai ser aquele cara que se destaca? Porque a venda é uma paixão. Você precisa estar apaixonado por aquilo que você está fazendo. Você precisa querer vender. E quando você faz uma venda, aquilo lá é o ápice da carreira do cara. E não é só mais uma venda. Não foi só mais uma ocasião. Cara, é uma venda. E o vendedor tem que gostar disso. E o processo de venda, efetivamente, ele não termina na assinatura do pedido. Obviamente que não. Você sabe disso. Exato. É exatamente isso que nós estamos falando aqui. O processo de venda ele é contínuo, porque a prestação de serviço que você dá a seu cliente não termina na assinatura do contrato.
Muito pelo contrário. O seu cliente é seu cliente, você tem ciúme dele, você quer atender bem o seu cliente. Talvez uma das maiores, vamos dizer, brigas entre vendedor e empresa é que o vendedor é o advogado do cliente até o final, não é isso, na verdade? Você não briga pelo seu cliente, aquele cara não é sensacional, não é o melhor cliente da sua vida. Você tem, sem dúvida, uma carteira de clientes enorme, mas aquele específico que está precisando da sua atenção naquele momento é o melhor cliente da sua vida. Então, o vendedor precisa ser apaixonado. Uma vez que ele é apaixonado, o tempo de trabalho, a quantidade de tempo que ele trabalha, isso passa a ser secundário, porque aquilo está no sangue, aquilo é a paixão dele, ele adora fazer, brilha os olhos dele. Eu acho que essa é a diferença. Eu gosto desse ponto, porque algumas pessoas se tornaram vendedoras, outras pessoas eles escolheram ser vendedor. E eu costumo ver, eu diria que é uma aposta alta, não vou dizer que seja um erro. Quando aquela corporação pega alguém que é técnico e não é vendedor, até porque nós estamos falando de venda técnica, né? Demanda conhecimento, demanda entender o ecossistema de onde aquele produto vai ser instalado, né? Não só o propósito dele ser resistente, mas para que ele serve, quais são os ganhos. A gente costuma dar uma olhada nisso tudo, o vendedor técnico. E aí convidamos, e não diminuindo os meus colegas engenheiros, mas você pega alguém que a realização não é a venda, e aí você coloca ele para exercer vendas. Me fala um pouco se você vem encontrando, e você já trabalhou a gente trabalhou junto numa empresa que tinha ações na bolsa, mais de 20 mil funcionários globalmente e tal, e, logicamente, em empresas menores, com 5 funcionários, com 10 funcionários. Em todas, temos esse desafio de tornar alguém técnico um vendedor. Como é que você se defronta com isso e se isso é mais comum do que a gente imagina? Não, é um desafio sim, porque o técnico ele tende a não tirar e não querer tirar um pouco a cabeça para fora da caixa. O vendedor, quando ele... São duas situações. Tem aquele velho ditado que eu prefiro segurar os loucos do que empurrar aqueles que estão... Os tontos. Exato. Para o vendedor, para alguns vendedores, você tem que segurar esse louco, porque às vezes ele quer ir um pouco além daquilo que a própria empresa está disposta a ofertar. Né? Mas legal, esse vendedor é o vendedor apaixonado, é aquele que ele quer fazer, aquele que ele quer tirar a venda e tal. E o vendedor técnico, quando ele é muito técnico, ele meio que se limita àquilo que exatamente o produto se encaixa. Por exemplo, eu vou te citar um exemplo aqui. O vendedor técnico, quando você coloca ele para vender um tubo para um posto de combustível, ele vai se limitar a vender tubo para posto de combustível. E ele não vai olhar para o lado, ele não vai prestar atenção em outros mercados. E o vendedor, que é o apaixonado, ele vai olhar para o outro mercado e falar, tem um tubo ali que eu acho que eu podia vender, e vai lá e vai bater na porta do cara e fala, escuta esse tubo aí, de onde você comprou e tal, e ele vai pesquisar sobre aquilo lá. Então, eu acho que a grande diferença entre o vendedor, quando ele é muito técnico, ele pode ser um excelente profissional, pode ser um excelente profissional para a empresa, para aquele que está comprando e tal, mas ele vai se limitar a determinadas situações. E o vendedor, quando ele tem uma visão um pouco mais ampliada, que aqui esse vendedor apaixonado que nós estamos falando aqui, ele vai ficar de olho a todas as oportunidades do mercado. E ele não vai se importar pelos nãos que ele tomou da vida, batendo na porta do cara e perguntando, que tubo é esse que você comprou aí e tal? Será que você não pode cotar o meu tubo da próxima vez que for comprar? Esse cara não vai se importar pelos nãos que ele vai levar. Ele vai levar 10 não, mas o sim dele é a grande vitória. Reinaldo, a gente recebeu aqui o Danilo Murja. Ele é diretor de engenharia numa empresa muito grande. E ele tem uma dificuldade de contratar engenheiros, porque e você vai entender por que eu estou te falando isso. Então, ninguém mais quer ser engenheiro. Por quê? Porque quem faz tatuagem mostra na internet que bacana que foi, o dia incrível. Quem vende buquê de flores, mostra que legal que são os momentos apaixonados e que isso faz parte da parte bonita da vida. Mas e o engenheiro? O engenheiro ele não costuma dar publicidade das vitórias dele. É uma realização interna.
Ele, quando entrega um projeto, ele tem uma autorrealização, aquilo ganha o dia dele, mas ele não mostra. Ele não dá publicidade. Então, o Danilo tá com um canal muito bacana, mostrando que ser engenheiro é legal. Né? Ele conta as coisas legais do dia, a ida em campo, a entrega técnica, celebrando essas vitórias. Para quê? Para que mais pessoas queiram se tornar engenheiros. E o vendedor? O vendedor hoje tá fácil de contratar. Como é que tá? Você chega, às vezes, numa corporação que pretende expandir mercados e vai precisar de gente. Como é que tá hoje encontrar vendedores de qualidade no mercado? Renato, é mais fácil você construir isso de uma pessoa que talvez tenha um potencial do que você buscar no mercado. Tá. Eu costumo dizer que bons profissionais não ficam no mercado. Sim. Né? Os bons profissionais não ficam entregando currículo. A gente está falando de um nível de profissional de vendedor de excelência. Né? Sim. É óbvio. Tem sempre aqueles que estão começando a carreira e tudo bem, tudo certo quanto a isso. Mas esse nível de profissional que a gente está falando aqui, ele não fica desempregado. Sim. Ele está afiliado a alguma corporação, ele está fazendo o seu negócio próprio. Vou te cortar, então. Vendedor não fica desempregado, hein? Então, o bom. Logicamente que quem está preocupado com a IA não é vendedor. Então, fica a dica aí para você que está assistindo. Vamos seguir te ouvindo aqui um pouco, Reinaldo. Pode seguir, por favor. O engenheiro, ele pode ser um bom vendedor, desde que ele tenha, pelo menos, esse feeling de venda. Sim. Porque se ele for estritamente engenheiro, técnico, é melhor que ele fique na área dele. Ele vai ser mais feliz, é aquilo que você falou. Ele vai se contentar em entregar um projeto e tudo bem por isso. Agora, uma vez que o engenheiro, esse engenheiro que a gente está falando, ele quer ir para a área comercial, eu imagino que ele queira ir, né? Não que ele foi levado. Porque o cara que foi levado, ele não tá ali, ele não tá feliz, não vai ser feliz, ele tá na função errada. Acerta isso na sua vida, volta para sua função. Tem outras corporações aí que pode ser que sejam mais interessantes para você. Sim. A corporação que te levou para a área comercial, engenheiro para a área comercial, é porque ela enxerga em você um potencial vendedor. Né? E quando você fala para um engenheiro, cara, daqui para frente você vai ser um vendedor, isso talvez no coração dele tenha um certo alfinetinho, né? Sim. Mas se ele tiver isso na veia, se ele tiver isso como paixão, ele vai ser o melhor vendedor. Não tenha dúvida, porque ele vai conhecer tecnicamente o produto e vai saber adequar isso ao cliente dele. E o vendedor apaixonado, que é esse vendedor que nasceu vendedor e tal, ele também vai ser um grande vendedor a partir do momento que ele conhece bem aquilo. A gente volta naquele princípio de conhecer bem aquilo que ele está falando e que ele está vendendo. Reinaldo, eu só posso te agradecer o nosso bate-papo. Eu que agradeço. Processo de vendas é uma arte. Alguns dizem que é uma ciência. Mas é as duas coisas juntas. Envolve paixão, envolve algum tipo de maluquice. Eu também costumo dizer que tem que ter alguma coisa de diferente, porque administrar frustrações, o não, né? Ouvir o não com tanta frequência e achar isso natural, humor de cliente, perfil. Eu tenho um amigo pessoal que mora no Rio Grande do Sul e a característica regional é que eles gostam de comprar com eles mesmos. Então, eu com esse meu sotaque aqui da cidade de São Paulo, eu não vendo nada lá. Então, a gente também tem que adequar um pouco do que é a cultura local, de como a gente gosta que isso ocorra. E aí, a Red entra com toda essa excelência, porque uma das coisas que constrói uma ótica de vendas é ter vivido vendas, é ter vivido estruturas comerciais distintas, formatos, vendas diretas através de representantes, vendas híbridas, vendas online. Na essência, são vendas e você precisa modelar para aquilo. Podemos contar com a Red, então, para dar um próximo passo, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Conte conosco. Você falou bem, nós vivemos num mundo cada vez mais globalizado, cada vez menor. O Brasil tem as suas particularidades de atendimento, isso também tem que ser levado em consideração. Não só o bom vendedor, mas a gente tem que entender também quais as particularidades do comprador. E a Red está aqui para isso. Está aqui para atender, está aqui para ajudar, está aqui para somar.
Está aqui para orientar e está aqui para aprender também. Porque se a gente não está atento às mudanças do mercado, e elas estão acontecendo cada vez mais rápidas, né, com o IA, a gente tende a ficar para trás. Então, o aprendizado é diário. Aprendi aqui de novo com você, nesse podcast. Fantástico esse bate-papo. Te agradeço de novo. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos juntos sempre que você me chamar. Eu cancelo a minha agenda e vamos lá. Vamos tomar um café. Reinaldo, eu que agradeço. A TecPosto e a sua audiência se beneficiam desse bate-papo, de ouvi-lo. Obrigado de novo e a gente marca uma próxima. Como entusiasta de vendas, eu acho que a gente tem muita coisa legal para falar. Muito. Obrigado, Reinaldo. Eu que agradeço. Obrigado. Amigo da TecPosto, mais um episódio. Conversar hoje com o Reinaldo me traz um pouco de tranquilidade, porque, olha só, você que conhece bem do teu produto, tem técnica e ainda não experimentou vendas, tem uma grande chance de se tornar um bom vendedor, o que é positivo demais para onde você está trabalhando. Logicamente que isso demanda estudar, técnica de vendas, acho que, antes de tudo, ser muito honesto. Isso traz... os maiores vendedores que eu conheço são todos éticos e têm honestidade como pilar. Então, você que arrasta aí essa vontade, se motive com o bate-papo que a gente teve com o Reinaldo hoje, porque o mundo de vendas é encantador e quem se apaixona depois não consegue mais sair. Obrigado pelo teu tempo, não deixa de se inscrever no canal, clica no sininho e a gente se vê numa próxima. Até mais!